Pessoal, o professor Irã aqui na área para mais uma aula aí de gases, né, da nossa disciplina de Química Geral 2. Então, na aula de hoje, nós iremos continuar aqui as nossas abordagens a respeito de duas propriedades que são muito importantes para o estudo do estado gasoso. Iremos falar de volume molar e iremos falar de densidade dos gases. Tá? Então, no resumo da aula, no geral da nossa aula aqui, vai ser a abordagem dessas propriedades tendo em vista o comportamento ideal dos gases. Tá? Então, vamos lá. O que seria o volume molar, que é a nossa primeira propriedade? Né? O volume molar, por definição, ele é classificado, ou ele é definido, obviamente, como o volume ocupado por um mol de moléculas. Tá? Então, o volume molar, né, é o volume ocupado, né, por um mol de moléculas. Ele tem uma definição matemática bastante interessante, né, baseada no modelo do gás ideal. Então, a própria definição de volume molar, ela é igual, né, volume molar é igual o volume, né, dividido pelo número de mol, já que estamos tratando do número de mol de moléculas, né, então o volume molar ele é definido assim, né, ele é o quociente, né, ou seja, ele é o quociente do volume ocupado por um gás dividido pelo seu respectivo número de mol. Tá? Então, aquela definição que está sendo mostrada aqui na tela de vocês, ó, o volume ocupado por um mol de moléculas, essa mesma definição ela foi transcrita aqui para a minha forma matemática. Então, o volume molar, por definição, ele é igual a V, que é o volume do gás, dividido por N. Tá? E aí o que acontece? Nós podemos pegar, né, essa fórmula aqui, né, o V dividido por N, e utilizar a equação do gás ideal para chegarmos nessas outras definições que está sendo mostrada na tela de vocês. Né? Então, deixa eu mostrar aqui no passo a passo para vocês entenderem. Tá? Então, eu estou falando, né, que o volume molar, ele é igual, né, o volume que esse gás ocupa dividido pelo número de mol, né? Então essa é a definição de volume molar. Só que sabemos, já que estamos tratando de um gás ideal, sabemos, né, que PV, né, tratando do gás ideal, PV é igual a nRT, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso isolar o meu V aqui, né? Então o V de volume é igual ao N vezes o R, né, vezes o T, né, dividido pelo próprio P. Né? O P está multiplicando o V, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Então, o volume ele pode ser transcrito ou descrito matematicamente usando a equação do gás ideal como sendo nRT dividido por P. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse volume aqui que eu acabei de achar e vou substituir lá na forma do volume molar. Então, vamos repetir aqui, ó, volume molar, né? Volume molar é igual... Quem que é o V? O V que eu acabei de encontrar é a mesma coisa que N multiplicado por R, que multiplica T. Né? O meu V é isso. E ainda é dividido por P. Então tá aqui, ó, coloquei o P. Beleza? Coloquei o P. Isso tudo é dividido por quem? É dividido pelo próprio N, que é esse Nzinho aqui da fórmula. De cara, eu já sei que esse N posso cancelar com esse N. Né? E aí, no geral, o meu volume molar que irá sobrar vai ser apenas, né, volume molar vai ser igual a RT, volume molar vai ser igual a RT dividido por P. Né? Então, essa é a minha expressão de volume molar baseado no modelo do gás ideal. Tá? Então, nós chegamos a essa expressão matemática do volume molar baseado no gás ideal, ou seja, eu agora consigo calcular o volume molar sem precisar do volume. Tá? Então, meu volume molar passa a ser agora o R, que é a constante universal dos gases, passa a ser esse R multiplicado por T, que é a temperatura, e dividido pelo P. Então, é uma forma alternativa de encontrar o volume molar sem precisar do volume do gás. Então, essa formulação matemática aqui, ela é interessante por conta disso, né? Pois por nos permitir calcular o volume molar sem precisar do volume. Tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, essa foi apenas a dedução aqui, né? O volume molar é igual a RT dividido por P. E aqui no slide de vocês tem já a mesma dedução matemática, tá? Que acabamos de fazer, certo? Dentro da química, gente,
especificamente em condições de laboratório, né? Condições de laboratório não, no laboratório ou em certas condições de medida, nós temos uma definição chamada de condições normais de temperatura e pressão. O que são as condições normais de temperatura e pressão? São condições específicas na qual outras propriedades são medidas, tendo como base essa temperatura e essa pressão especificada para essas condições normais. A gente vai ver isso aqui, ó. Essas condições normais de temperatura e pressão, ela é designada pela sigla CNTP, né? CN, né? Condições normais, TP, temperatura e pressão. E alguns livros trazem algumas variações, né, dessas condições, mas o valor atual que a gente tem hoje de condição normal de temperatura e pressão são exatamente 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 203 kelvins, né? Então aqui está errado, acabei não corrigindo isso, né? Então a definição é 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273, né? 15 kelvins, né? E a pressão de 1 atm, ou seja, as minhas condições normais de temperatura e pressão, eu vou especificar uma temperatura, que é 0 graus Celsius, ou 203,15 Kelvin, que é a transformação, né, de 0 graus Celsius para Kelvin, e também vou especificar a pressão, que é 1 atm. Então, eu especifiquei temperatura, especifiquei pressão. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem esses valores específicos aí, beleza? Por que isso aqui é importante, gente? Porque dentro de algumas questões ou várias medidas dentro da química, nós especificamos, né, nós como químicos, especificamos as condições na qual aquela medida foi feita. E aí, se eu falar que essa medida foi feita na CNTP, vocês já devem saber que foi feita numa temperatura específica de 0 graus Celsius e foi feita na pressão atmosférica de 1 atm. Tá? Então, por isso que é importante ter o conhecimento prévio de que condições normais são essas, né? É isso que a gente vem falando aqui, tá? Aí agora eu vou mostrar aqui para vocês a questão do volume molar, né? Nessa tabela que está sendo mostrada para vocês é apresentado o volume molar de alguns gases que foram medidos na CNTP. Então tem um gás hipotético, que é o gás ideal, que é o gás do nosso modelo, ele mediu 22,4, né? 22,41. E abaixo eu tenho outras medidas, tenho medidas do volume molar do argônio, do dióxido de carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio. Vocês podem perceber que o volume molar de todos esses gases, ele é igual, né? Ele está ali por volta de 22 litros por mol, né? Que é a unidade de volume molar, litros por mol. Então todos eles têm esses valores próximos ali, de 22, né? Uma média de 22 litros por mol a 0 graus Celsius e 1 atm, que é justamente as minhas condições, né, normais de temperatura e pressão, tá? Isso é curioso, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, os gases eles apresentam volume molar semelhantes, né? Volumes molares semelhantes, tá? Então isso aí é muito interessante para a gente, tá? Uma informação interessante para a gente a respeito de volume molares, tá? Outra propriedade que a gente vai falar aqui na aula de hoje, bem rápido esse vídeo que vai ser, é a densidade, né? A densidade dos gases especificamente, né? Então todo mundo vai lembrar do que significa densidade, né? Densidade é a nossa relação entre massa e volume, ou seja, é o volume que uma determinada massa ocupa. Por exemplo, a densidade do ar equivale a 1,6 gramas por litro nas condições normais de temperatura e pressão. Então esse é um dado, tá? É óbvio que é mais comum os valores de densidade eles aparecerem como gramas por ml, né? Só que nos gases a gente trabalha mais gramas por litro, tá? Então a densidade é isso. A densidade, como eu acabei de falar, é uma propriedade muito importante na química, que ela mede essa relação, né, de massa e volume, beleza? E aqui, nessa expressão que está sendo mostrada para vocês, nós conseguimos deduzir, né, uma fórmula bem específica para calcular a densidade de um gás partindo do modelo do gás ideal. Então está sendo mostrado aqui, ó, densidade é igual a massa dividido por volume, né? Então tá aqui o símbolozinho, ó, M dividido por V. Só que o M, vocês vão lembrar lá do número de mol, né? O M ele é igual a N vezes massa molar, que está aqui, ó, tá? E vocês vão lembrar também
que eu vou inclusive fazer isso aqui no passo a passo, que é para facilitar a nossa vida, tá? Para vocês entenderem o que de fato que nós estamos calculando. Eu acho que fica mais fácil fazendo passo a passo que já mostrar o slide pronto. Mas o slide vai ficar pronto com as fórmulas para vocês consultarem depois nas questões, né? Mas aqui as minhas deduções elas ficarão gravadas somente na aula, não no slide, né? Então a densidade, vocês vão lembrar que eu acabei de mostrar para vocês, tipo, densidade normal, né? De um líquido, de um sólido, de um gás, é massa por volume. Só que eu estou tratando especificamente dos gases, né? Então eu vou arrumar algum meio de calcular a densidade usando as propriedades dos gases, que é o quê? Que é a temperatura, que é a pressão, que é o próprio volume. Se tiver como, deixa a constante dos gases também na expressão, né? Então eu vou calcular a densidade com base nessas propriedades, porque é muito mais fácil usar essas propriedades que caracterizam o estado gasoso do que usar a massa, sair medindo a massa de um gás. Pensa como é complicado. Agora, o volume de um gás, a temperatura de um gás, a pressão de um gás é mais fácil de medir. Então, eu vou descrever a densidade com base em propriedades que eu consigo mensurar mais fácil trabalhando para o estado gasoso. Tá? Então, vocês vão lembrar. Então, a gente vai usar aqui expressões que vocês vão lembrar. Então, primeira coisa, número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Beleza, então isso eu já tenho. Outra coisa, volume molar, né? Eu sei também que o volume molar é igual, né, ao volume dividido pelo número de mol. Beleza. Eu estou vendo que lá na fórmula da densidade tem o M, que é a massa em gramas, e tem o volume. Então, pego essas duas expressões que eu acabei de mostrar aqui para vocês e vou colocar essas propriedades em evidência. Então, vamos lá. Eu quero deixar o M em evidência. Então, deixo o M, que é a massa em gramas aqui, e multiplica o número de mol vezes massa molar. Aqui embaixo, eu quero deixar o volume em evidência e multiplico volume molar, né, vezes o meu número de mol. Beleza. Alguém vai perguntar, professor, por que você está fazendo isso? Porque lá na minha fórmula de densidade tem M e tem V. E essas fórmulas aqui auxiliares, eu vou usar o M da primeira e o V da segunda para jogar lá em cima. Então, tá vendo? Ó, eu tenho o M e tenho o V. Vou substituir na fórmula da densidade, né? Então, densidade, né, vai ser igual... Quem que é o M, professor, que você acabou de calcular? É número de mol, né, vezes massa molar, dividido. Quem que é o V? Acabei de encontrar aqui, ó. É volume molar, né? É volume molar vezes N. Então eu posso cortar esse N com esse N aqui de cima. E daí a minha densidade, né, vai virar massa molar dividido pelo volume molar. Que massa, né? Você deve estar pensando, poxa, então já melhorei a minha descrição, né? Eu saí lá da densidade, eu saí lá da massa dividido por volume e já vim para a massa molar, que é um valor tabelado para os gases, né? Para qualquer molécula, e vim também para o volume molar. Só que ainda posso melhorar ainda mais isso, ó. Nós acabamos de deduzir a fórmula do volume molar, né? Vocês acabaram de ver, ó, que o volume molar, ó, PV igual a nRT, né? E daí, ó, Vn, né, é igual a RT sobre P. Fiz a brincadeirinha aqui com a minha equação do gás ideal. E esse Vn, né, V dividido por M, eu sei que é o meu volume molar que eu estou trabalhando, né? Ou seja, volume molar é a mesma coisa que RT sobre P, que foi o que acabamos de calcular no slide anterior, né? Portanto, a minha densidade, né, vai ser igual ao M dividido, o M maiúsculo, que é a massa molar, dividido pelo volume molar. Mas quem é o volume molar, professor? É a mesma coisa que RT sobre P. Né? Densidade é igual a massa molar por volume molar, que é a mesma coisa que massa molar dividido por RT dividido por P. Então, a minha densidade aqui, né? Então, quem que é o RT dividido por P? É o volume molar que eu trouxe lá de baixo e substituí aqui, tá? Então, quem que é a densidade? É a minha massa molar
Percebe que aqui é uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é a primeira? É o M maiúsculo, que é a massa molar. Quem que é a segunda? RT sobre P. Quem que é o inverso? P sobre RT. Então, vou multiplicar por P sobre RT. Né? Portanto, a minha densidade vai ser quem? Vai ser pressão, né, vezes massa molar dividido por R vezes T. Aí alguém vai falar assim, professor, tá, fez a matemática aí, mas o que significa isso tudo? Significa que a minha densidade, ela agora pode ser medida por propriedades inerentes dos gases, que é a pressão, que eu consigo medir, né? A pressão é o grau, é o número de choques das moléculas dos gases contra a partícula do recipiente que as contém, né? Então eu consigo medir a pressão. A massa molar do gás, se eu souber que gás é esse, por exemplo, o gás é o gás carbono, eu sei a massa molar, né? Então se eu medir a pressão e conhecer o gás, eu consigo calcular a massa molar. O R é a constante. E a temperatura, obviamente que eu também consigo medir com o termômetro, né? Então, se eu medir a pressão e a temperatura, eu já consigo achar a densidade. Já que o R é constante, a massa molar é um dado calculável. Então, percebe que agora a densidade ela passou a ser estipulada, ou ela pode ser determinada a partir de grandezas conhecidas ali, inerentes dos gases. Tá? Então, isso é interessante que a gente tenha em mente. Tá? Ou seja, eu parti lá de massa e volume e consigo chegar aqui numa expressão que contempla as propriedades dos gases, que é pressão e temperatura. Beleza? Então, deixa eu sair daqui. Então, tá aí a expressão para vocês, ó, MP, ou PM dividido por RT. Tá? Aí aqui tem algumas coisas interessantes a respeito dessa expressão, né, que a gente acabou de calcular aqui. Tá? Fala assim, ó, em determinados valores de pressão e temperatura, quanto maior for a massa molar do gás, maior é a densidade. Por quê, gente? Ó, tá aqui, ó. Pela fórmula, vocês estão vendo que a densidade ela é proporcional à massa molar e à pressão. E ela é inversamente proporcional à temperatura, né? O R eu vou deixar fora que é constante. Então, se eu tiver valor específico de pressão e temperatura, eu vou perceber que quanto maior for a massa molar, maior será a densidade, porque eles são diretamente proporcionais. Então, beleza, ok. Então, a expressão ela consegue me dizer isso. Então, isso aqui, gente, são conclusões que eu tiro a respeito da matemática. Então, são ferramentas que o químico precisa dominar. Ele precisa dominar as deduções e, no final, quando ele encontrar a equação final, ele precisa interpretar. Ele não vai decorar, né? Densidade é igual a MP dividido por RT. Não é isso que o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender o que aquela equação nos mostra. Não precisa decorar nada. Beleza? Então, o primeiro item a ser avaliado é essa proporcionalidade entre massa molar e densidade. Ou seja, quanto maior a massa molar, ou seja, gases com massas molares maiores serão gases mais densos. A própria expressão está mostrando isso. Outra coisa, quando a temperatura é constante, ou seja, para um processo isotérmico, a densidade de um gás ela aumenta com a pressão, ou seja, também está sendo mostrado para a gente que a pressão é diretamente proporcional à densidade, tá? Deixa eu ver aqui, nossa terceira conclusão a respeito da expressão fala assim, ó, deixa eu voltar aqui, fala assim, o aquecimento de um gás, né, o aquecimento de um gás livre, para se expandir sob pressão constante, aumenta o volume ocupado pelo gás, portanto, reduz a sua densidade. Aqui é aquela transformação que ele já faz da densidade usando um pouco da lei de Charles, né? Ele fala assim, ó, o aquecimento de um gás, né, se for um aquecimento a pressão constante, ele faz, né, ele faz com que a sua densidade seja reduzida. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar aqui a temperatura, ou seja, aquecer um gás, e como a densidade e a temperatura são inversamente proporcionais, então se eu aquecer um gás, automaticamente essa densidade vai diminuir. Beleza? Automaticamente essa densidade vai diminuir. E aí está a resposta para uma coisa interessante, ó, um ponto a se pensar. Por exemplo, por que os balões de ar quente
flutuam no ar. Lembra que a primeira informação que eu trouxe aqui para vocês, que está aí na tela inclusive, é que a densidade do ar, nas condições normais de temperatura e pressão, é 1,6 gramas por litro. No entanto, quando esse gás é aquecido, quer dizer o quê? Quer dizer que essa temperatura aqui aumenta. Consequentemente, ó, vamos lá, ó, temperatura aumenta, como é inversamente proporcional à densidade diminui. Se a densidade diminui, significa o quê? Que esse ar, né, que está dentro do balão de ar quente, ele vai ser menos denso que o ar externo, que é o ar na condição normal de temperatura e pressão. Se ele tem uma densidade menor, ele vai o quê? Ele vai subir, vai flutuar, né? Parece uma explicação óbvia isso, mas a própria matemática está de acordo com a nossa observação diária, né? Se você vê um balão de ar quente flutuando, você vai entender. É óbvio também que tem balões que são formados por hélio, por outros gases aí que são menos densos que o ar, e automaticamente eles vão subir. Mas o próprio balão de ar quente, ele também sobe, né? O próprio balão de ar, ele sobe, desde que o ar seja aquecido. E aí, se o ar for aquecido, a densidade diminui, e daí ele consegue alcançar altitudes, beleza? Então, é uma informação importante aí, beleza, gente? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, além da teoria, eu trouxe para vocês também dois exemplos de cálculos simples aí, aplicando esses dois conteúdos que nós acabamos de estudar. Fala assim, ó, calcule a densidade do gás carbônico, né, o CO2, nas CNTP, que é as minhas condições normais de temperatura e pressão. E aí ele fala assim, ele ainda faz uma pergunta, né? O CO2 é mais ou menos denso que o ar, né? Então, para mim poder verificar se ele é mais ou menos denso que o ar, preciso calcular o primeiro item, né? Que é a densidade do gás carbônico. Vocês vão lembrar, né? Densidade, de novo, é igual a pressão vezes massa molar dividido por RT. E aí o que acontece? A minha pressão na CNTP, eu sei, é 1 atm, né? Pressão na CNTP é 1 atm, então tá lá, 1 atm. A massa molar do gás carbônico é 44, né? Do oxigênio é 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono, 44. Então vai ser 1 vezes 44. Isso tudo vai ser dividido por R, que é a minha constante dos gases, né? 0,082 litro vezes atm vezes Kelvin menos 1 vezes mol menos 1. Isso tudo vai ser multiplicado por 273. Quem é o 273, professor? É a minha temperatura na CNTP, né? Que é 0 graus Celsius, que também é igual a 273 kelvins, tá? Então, só fizemos substituir aqui na fórmula. Quando fazemos uma mathematics aqui, nas velhas operações matemáticas, eu vou chegar numa densidade de 1,96 gramas por litro. Ou seja, multipliquei 1 por 44, dá 44. E aí embaixo eu multipliquei também, né, 0,082 por 273. E aí no final fiz a divisão aqui, né? Uma informação importante aqui, gente, ó, deixa eu mudar aqui a cor da tinta. Informação importante a respeito das unidades. Vamos verificar se as unidades fazem sentido, ó. ATM aqui em cima, ATM aqui embaixo. Kelvin menos 1 com Kelvin, cancela. Mol, né? Mol a menos 1 aqui, ó, com esse mol aqui também, cancela. Beleza? Que mais? Então sobrou aqui, ó, percebe que sobrou grama lá em cima e sobrou 1 litro aqui embaixo, tá? E aí faz todo sentido, que a minha densidade, as unidades convencionais que a gente usa aqui para os gases é gramas por litro. Então, além de termos o valor numérico de 1,96, também análise dimensional e unidades que fazem sentido, né? Gramas por litro, beleza? Se tivesse um ATM aqui, não faria sentido, né? Então, percebe? E outra coisa interessante, mesmo eu utilizando expressões na fórmula aqui, ó, percebe que na fórmula eu não utilizei massa dividido por volume, eu utilizei foi PM dividido por RT. Então, mesmo usando outras propriedades, outras grandezas, PM dividido por RT, a unidade no final faz sentido com a unidade de massa e volume, que é a unidade original da densidade. Então, isso que é massa na química. Eu estou usando outras grandezas e no final vai dar a mesma unidade que eu previamente estava esperando que acontecesse, né? Então, isso é massa. E aí vem a segunda pergunta, ó. A densidade do gás carbônico na CNTP, obviamente, ela é consideravelmente, né? Ela é consideravelmente menor do que a do ar seco, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, o ar seco, ou o ar normal,
ele tem uma densidade de 1,6 gramas por litro, né, que eu mostrei no slide anterior. Então, a densidade do gás carbônico ela é consideravelmente maior, né? Acabou faltando um nomezinho aqui na minha resposta, né? Então, a densidade, né, do gás carbônico ela é consideravelmente maior do que a do ar seco nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, a gente teve aqui essa conclusão, já que ele perguntou aqui, né, se ele é mais ou menos denso. Ele é mais denso, né? Vamos aqui para outra questão, né? Ó, acabei montando o slide, acabei tendo alguns erros aqui, ó. Esse aqui é o nosso exemplo 02, tá? O exemplo 02, ele fala assim: calcule o volume em litros, então eu quero o volume na unidade específica, ocupado por 7,40 gramas de NH3 na CNTP. Então vamos lá, fazer essa questão aqui também. Então aqui já envolve volume molar, de certa forma. Primeiro exemplo envolve densidade, esse aqui envolve volume molar, que é o nosso segundo conteúdo que vimos hoje, tá? Primeira coisa, sabe-se, né, com base no que estudamos aqui, que 1 mol de um gás ideal ocupa 22,4 litros na CNTP. Então, aquela informação que está aqui, gente, ó, deixa eu voltar. Essa informação que eu acabei não comentando muito, ela é importante. Então, um gás ideal, que tem esse volume aqui, significa o quê? Que é o volume ocupado por 1 mol de um gás ideal. Que volume é esse? É 22,4. Tá? Então, essa informação aqui é muito importante, tá? Então, o que significa esse 22,4, né? Que eu acabei de falar para vocês que é o volume molar. É o volume, né, ocupado por 1 mol de um gás ideal. Isso aqui vai facilitar a nossa vida em várias coisas a respeito de cálculo. Porque eu já vou saber o quanto que 1 mol de gás ideal ocupa, que é um volume de 22,4 litros. Então, vamos voltar lá para a nossa perguntinha, que é o exemplo 2, tá? Vamos voltar lá, tá aqui. Então, o exemplo 2, ele pede para calcular o volume em litros de uma massa específica de amônia, né? Então, eu sei dessa informação aqui. Como que eu sei, professor? Porque eu sei o volume ocupado por 1 mol de um gás ideal na CNTP, tá? Então, 1 mol de um gás ideal ocupa esse volume, 22,4 litros na CNTP. Aí alguém vai perguntar assim, professor, só que nós não temos 1 mol de amônia, nós temos 7,40 gramas. Então, minha primeira missão é saber quantos mols equivale a 7,40 gramas. Essa missão fica fácil de ser cumprida se eu lembrar da fórmula, né? O número de mol é igual a massa dividido por massa molar. Então, ó, o número de mol é a minha massa em gramas, 7,40, dividido pela massa molar do NH3, que é 17. Quando fazemos essa divisão, nós iremos encontrar um valor de 0,43 mols. Né? Então, essa transformação aqui é bem tranquila. Né? É transformar a massa em gramas para mol. É só dividir a massa em gramas pela massa molar. Beleza? Então, está aqui tranquilo. Então, para me encontrar o volume ocupado por essa massa específica de NH3, que agora virou esse número de mol específico, basta fazermos uma regra de 3, uma relação comum. Tranquilo. Então, 1 mol ocupa 22,4 litros. Tá? E aí, 0,43 mols, que é o que eu tenho, vai ocupar quantos litros? Vai ocupar X litros. Então, vamos fazer a regrinha de 3, né? Então, vai ser 1 vezes X igual a 0,43 vezes 22,4. E aí, aqui embaixo eu montei a expressãozinha, ó. 0,43 mols vezes 22,4. Isso tudo vai ser dividido por 1 mol. Né? Então, o valor de X vai ser esse. Beleza? Aí, vocês vão lembrar. Mol aqui cancela com mol aqui embaixo. E aí, quando eu faço a multiplicação de 0,43 com 22,4, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó, 9,63 litros. Então, sobrou só a unidade de litro, obviamente, né? E aí, a multiplicação do numerador aqui, ó, 0,43 vezes 22,4 dá 9,63. E aí, dividir por 1 dá o próprio 9,63. Então, esse valor aqui, ó, 9,63 é o volume ocupado por essa massa em gramas aqui do NH3, lembrando que isso é em condições específicas, né? Condições normais de temperatura e pressão, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, é uma outra coisa que também daria para calcular, mas percebe que isso aqui ia dar mais trabalho. Por exemplo, alguém falar assim, professor, se eu quisesse usar a lei do gás ideal, a equação do gás ideal para calcular, daria certo? Daria, só que iria dar mais trabalho. Por que dá mais trabalho?
vou mostrar para vocês porque aqui vai dar mais trabalho, mas também dá certo. Eu ia até passar como exercício, mas eu não vou passar, já vou mostrar para vocês. Ó. Vocês vão lembrar ó, que PV é igual a NRT, né? Também eu posso escrever assim, ó, PV igual... Quem que é o N? O N, né? O N é a mesma coisa que massa em gramas dividido por massa molar. Então, meu N é a mesma coisa que massa em gramas dividido por massa molar, que multiplica R, que multiplica T, né? Eu também sei disso daqui. A questão anterior, ela estava pedindo o volume, né? Então, meu volume no final ele vai ser igual a massa em gramas vezes o RT, né? Vezes o RT dividido pela massa molar vezes o P, né? Então essa expressão que eu poderia usar para calcular o volume que foi pedido. Então o R é uma constante, a massa, a questão me forneceu, a temperatura, se é condição normal de temperatura e pressão, eu vou usar lá eu vou usar o zero Celsius, que no caso é 273 graus, 273 Kelvin, né? Então também eu já tenho. A massa molar, 17, né? A amônia você calcular. A pressão é 1 atm. Então eu jogaria tudo isso aqui nessa fórmula e eu iria encontrar aquela mesma resposta que eu obtive. Só que pelo fato de saber que 1 mol de um gás ideal ocupa 22,4 litros na CNTP, facilitou tanto a minha vida que eu só precisei calcular o número de mol e fazer uma regra de 3. E aqui não, precisaria lembrar da expressão matemática, ou pelo menos deduzir rápido, depois inserir os valores aqui, fazer a multiplicação de 3 termos, fazer a multiplicação de 2 termos embaixo e fazer a divisão. Então percebe que até matematicamente é mais difícil. Né? Mas eu decidi mostrar para vocês que também dá certo por aqui, para vocês terem também mais essa ferramenta, caso queiram calcular por aqui. Tá? Então, dessas duas alternativas. Tá? Mas eu aconselho muito que vocês aprendam a trabalhar com essa ferramenta, né? Com essa ferramenta não, com essa informação, que é a questão do volume molar, que é o volume ocupado por um mol. E aí, se eu estiver trabalhando com gás ideal, esse volume molar vai ter um valor específico, né? Vai ser o volume que um mol ocupa, que é especificamente 22,4 litros, beleza? Então, pessoal, encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? E nos vemos aí na próxima quinta. Beleza, gente? Forte abraço, bons estudos para todos vocês. E lembrando que eu vou estar postando também hoje à noite a nossa segunda lista de exercício. Fala a respeito dos gases. Beleza, gente? Forte abraço e valeu!